Olá pessoal, tudo bem? Então, vamos recordar aqui algumas coisas sobre os prototistas. Muito importante você se lembrar que esse é um grupo extremamente heterogêneo, mas também muito bonitinho, né? Nós temos aqui indivíduos unicelulares, heterotróficos. Também temos indivíduos unicelulares, autotróficos. E indivíduos pluricelulares, autotróficos. Então é bem legal, né? Algas vermelhas, faz de conta que isso aqui é uma alga vermelha, uma alga parda, uma alga verde, miserável, enfim, mas tudo bem. Aqui, protozoários vivendo no mesmo grupo, aquela classificação que eu disse para vocês, que provavelmente será refeita dentro de alguns anos e que a gente tem que prestar bastante atenção ao que vem acontecendo por aí, tá? Mas tem criaturas incríveis aqui nesse grupo, então vamos dar uma revisada aqui, olhando essa videoaula. Eu quero chamar a sua atenção para aquela questão da classificação que nós fizemos, né? Pensando no sistema de 5 reinos, né? Ou no sistema de 8 reinos, ou de 3 domínios e vários reinos. Esse grupo apresenta um ancestral comum e as classificações podem ser distintas. Eu quero que vocês, a partir dessa análise, assistam depois, que vai estar também aqui logo juntinho, a videoaula do meu amigo professor Fernando, que é um especialista em taxonomia, e prestem atenção aos detalhes que ele dá do porquê esse grupo tem uma classificação tão complexa. Muito bem, uma coisa importante para a gente lembrar ao estudar esse grupo aqui é a teoria endossimbiótica. Extremamente simplificada, vou mostrar aqui para vocês, assim, muito simplificada mesmo, tá? Imaginando então que um eucarionte ancestral, que era fermentador, veja, eucarionte, núcleo organizado bonitinho, que era fermentador, pode ter englobado um procarionte ancestral de vida livre, uma lupa aqui, ó, que vai fazer com que, aqui para aumentar, né? Esse procarionte, olha lá, o DNAzinho circular, tá vendo aqui, ó, ribossomos, né? Esse procarionte sabia respirar. E o eucarionte ancestral englobou esse procarionte, mas não digeriu. Tudo bem? E, modernamente, então, ele passou a fazer parte do citoplasma, ao longo de milhares de anos de evolução, do citoplasma dessa célula eucarionte, e agora nós chamamos de mitocôndria, tudo bem? Que continua tendo um DNA circular, ribossomos próprios, tudo bem? Que se divide de forma independente do núcleo da célula. Então, veja, célula complexa, passou por um processo de passou pela endossimbiose, um processo complexo de incorporação e não digestão de um procarionte ancestral. Essa teoria foi proposta pela Lynn Margulis e ela é cada vez mais confirmada, mais corroborada. Agora imagine esse mesmo eucarionte ancestral que já tinha englobado o ser que sabia respirar, tá tudo bem? Ele engloba agora um outro tipo de procarionte ancestral de vida livre que sabia fazer fotossíntese. Ele engloba esse cara e não digere. E hoje vai dar origem à nossa célula vegetal, e essa célula vegetal com parede celular e tal, e essa estrutura seria o cloroplasto. Tudo bem, pessoal? Então, essa teoria. Então, vamos lá. Pensando nesse grupo, como um grupo heterogêneo, que já dissemos que nós vamos dividir aqui, então, ver os aspectos anatômicos de alguns indivíduos. Olha bem, algas pluricelulares, capazes de fazer fotossíntese e são, então, portanto, autótrofas. São algumas enormes, chegam a ter 9 metros, 16 metros de comprimento. Mas por que elas estão no mesmo grupo de um indivíduo que é heterótrofo unicelular? Né? As razões, então, as razões de a gente ter colocado todas no mesmo grupo são várias e provavelmente é um grupo que será reclassificado, né? Porque ele é bastante heterogêneo. Então, dentro do mesmo grupo eu tenho indivíduos pluricelulares autotróficos, tudo bem? Algas pardas, algas vermelhas, algas verdes. Eu tenho unicelulares autotróficos, capazes de fazer fotossíntese. E eu tenho aqui unicelulares heterotróficos, alguns de vida livre, alguns parasitas, tá? E ecologicamente, pessoal, é muito importante a gente estudar a relação desses indivíduos com o ambiente, né? Primeiro por uma questão de
cuidado, de preservação ambiental. Segundo, porque nossas atitudes, nossos estudos podem favorecer o desenvolvimento desses indivíduos ou então atrapalhar completamente, né? Um dos fenômenos muito importantes que é sempre reportado é o fenômeno da maré vermelha, que é o que acontece com as dinófitas, né? Pode acontecer de um caso de superpopulação, pode acontecer por variações ambientais desse grupo de indivíduos unicelulares, todas bonitinhas lá, as pirrofícias, conseguirem produzir grande quantidade de toxina e intoxicarem de tal maneira a água do mar que leva à morte dos indivíduos que estão ali. Ou seja, outros indivíduos morrem em decorrência da toxina que é lançada por elas no meio ambiente. Tá? Cada vez mais se estuda o que provoca isso, cada vez mais. Um outro fenômeno importante da gente estudar e triste, né, é o branqueamento dos corais. O que acontece? Nesses corais, todos coloridos, que a gente vai ver foto daqui a pouco, existem várias algas que vivem ali, elas são coloridinhas e elas mantêm essa coloração viva dos corais. Com a morte das algas, o que nós vamos ver é só a estrutura primária e os corais ficam com aspecto branqueado, muitíssimo triste. É muito importante também, aparecem com frequência questões para a gente analisar sobre as diatomáceas, que tem uma carapaça que fica se acumulando no fundo dos oceanos, formando rochas que a gente chama de diatomito. As pessoas usam em construção, recortando isso aqui em bloquinhos, usam como massa de polimento, com diversos usos aí comerciais. Muito bem, com relação à reprodução desses grupos, pessoal, é muito importante lembrar que podem acontecer duas situações aqui. Ou vai acontecer aquilo que a gente já viu antes, né? Do zigoto, assim que for formado, ele se dividir, fazer uma meiose e formar então 4 indivíduos haploides. E essas algas são algas haploides para sua vida inteira. Produzem gametas por mitose, né? Aqui é a divisãozinha equacional. Esses gametas se encontram na água, formam o zigoto e logo em seguida ele faz a divisão. Esse tipo de divisão faz uma meiose inicial ou zigótica, tá? Essa meiose inicial gera a formação então de 4 indivíduos haploides que vão depois se desenvolver, tudo bem? Mas pode acontecer também, pessoal, da meiose acontecer no meio do ciclo. E se ela acontecer no meio do ciclo, eu vou ter então 2 tipos de indivíduos. O gametofito, que faz gameto, tudo bem? Lembra que ele é haploide, ele faz gameto, e os gametos se encontram, fazem um zigoto 2N, cresce, vira o esporofito. Ele sim faz meiose, forma os esporos, que crescem e se desenvolvem fazendo o gametofito de novo. Então, a gente pode dizer que ocorre uma alternância de gerações entre indivíduo esporofito 2N e gametofito N. Tudo bem? Essa alternância de gerações é comum em algas pluricelulares e também vai ser comum em... Estou aqui para mostrar para vocês algumas utilidades algumas aplicações econômicas, alguns usos que nós humanos fazemos das algas, né? Nós aprendemos a fazer comida com tudo. Então aqui, só para deixar todo mundo com água na boca, sushi, com a alguinha vermelha aqui, né? Dá pra gente fazer gelatina com as algas, com água que ela tem, emulsificante que a gente usa para fazer sorvete, né? E aqui aquela maravilha, quando a gente vai fazer moldagem para o aparelho, né? Feito a partir de alga, né? O material é feito a partir de alga. Pessoal, só para recordar aqui, então, algumas doenças provocadas por protozoários. Então, aqui a gente tem o Trypanosoma cruzi, que é o agente causador da doença de Chagas. Então, aqui uma foto pequenininha do Carlos Chagas, um grande cientista brasileiro, que quase ganhou o Nobel. Não ganhou porque era sul-americano, na verdade é isso, tá? E ele descreveu toda a etiologia da doença de Chagas, todo o ciclo de vida, estudando moradias bem simples de trabalhadores ao longo da construção de uma ferrovia em Minas. Ele descobriu que o barbeiro mora na casa de pau a pique, que é mal construída, cheia de poros. Ele consegue se abrigar aqui, nessa região aqui onde tem bastante barro, e fica aqui escondidinho durante o dia inteiro. À noite ele sai e ele, ao mesmo tempo que ele consome o sangue, ele defeca. A pessoa se coça, no cocôzinho dele tem o tripanossoma
que entra pelo buraquinho da feridinha e começa então um ciclo dentro do corpo que termina no crescimento anormal do coração e do intestino, né, fazendo um megacardio, um megacólon. Essa doença pode levar alguns anos para se manifestar e pode matar o indivíduo por falência cardíaca. O coração fica incapaz de bombear o sangue para o corpo inteiro. Existe uma saída que é usar um marca-passo, que vai substituir o sistema elétrico do coração que foi danificado pelo tripanossoma, né? Então, assim que o indivíduo é picado e o tripanossoma invade o corpo humano, ele invade as células e se transforma em estruturas amastigotas, sem o flagelinho, né? Essas estruturas se multiplicam dentro das células assexuadamente e depois vão se transformar de novo em triptomastigota, destroem completamente a célula e vão para o sangue. Esse dano que é feito no músculo cardíaco ao longo de vários anos termina por deixar a pessoa com insuficiência cardíaca, né? Depois dessa forma volta a forma então epimastigota, se multiplica lá no intestino e se transforma em triptomastigota, que vai então contaminar um novo barbeiro que vai reiniciar o ciclo, né? Todo barbeiro é contaminado? Não. O barbeiro precisa primeiro se contaminar numa pessoa doente ou em um reservatório natural, gambás, cuícas, né? Esses indivíduos têm a vida encurtada por conta malária, outro grande flagelo, né, da humanidade. No caso da malária, quem vai transmitir é o mosquito prego. A fêmea do anofelino, veja aqui, já cheia de sangue, a patinha traseira dela fica elevada enquanto ela suga o sangue, daí o nome mosquito prego, né, o anófelis. Quando ele pica, os indivíduos entram na circulação e vão parar nas células hepáticas, quando elas se reproduzem por esquizogonia, e aí chegam as formas ao sangue humano, que são trofozoítas imaturos. No sangue, lá nas hemácias, ocorre uma nova reprodução e aqui o rompimento das hemácias. Nessa fase de rompimento das hemácias, o indivíduo apresenta febre alta, tremores, e ele pode morrer nessa fase, porque rompendo-se a hemácia, o conteúdo da hemácia é eliminado, cria-se uma toxemia, né? E, além disso, ocorre, então, a perda de hemácias efetivas que vão fazer aí a oxigenação dos tecidos, né? E o ciclo recomeça de forma... Toxoplasma gondii, aqui a gente vai falar de uma doença frequente, que é a toxoplasmose. Frequentemente as pessoas colocam o gato como grande vilão, né? Mas não necessariamente o gato. Você pode consumir carne contaminada, você pode ter contato sim com fezes de gato ou de cachorro, mas se o animal de casa for bem cuidado, o risco é pequeno. O grande problema da pessoa se infectar com o toxoplasma gondii é durante a gestação. A mulher vai transmitir para o bebê e ele pode provocar grandes danos à formação desse embrião. Indivíduos soropositivos que têm AIDS também podem ter grandes complicações por conta da toxoplasmose. Pessoal, obrigado, tchau, tchau.